Nessa época, pra você ter uma ideia, você instalava um software no computador, né? Não tinha uma coisa que você... O celular não tinha essa função ainda, igual a gente tem hoje de smartphone. Assim. Até tinha, mas assim, não tinha um aplicativo que fizesse isso, porque todo mundo tava cagando pra Bitcoin, né? Então... Há muito tempo atrás, você no celular minerava assim muitos bitcoins, muitos mesmo, ou qualquer computador porcaria, só que aquilo ali não tinha nenhum valor, tipo, você não conseguia vender, tanto que a primeira transação de alguém que comprou o Bitcoin num fórum foi tipo assim, alguns anos depois do Bitcoin surgir. Então, a gente pode até falar sobre como que surgiu o Bitcoin, né? Sim. Mas Acho ótima ideia, inclusive. só para fazer um parênteses aqui, né? Ninguém sabe quem criou o Bitcoin. Foi, em tese, alguém que se denominou Satoshi Nakamoto, que ele publicou um paperzinho assim de, sei lá, umas 8 páginas em PDF, explicando como que seria uma transação descentralizada como é o blockchain do Bitcoin. E aí as pessoas começaram a fazer aquilo dali. Então, o Bitcoin nada mais é do que um grande livro contábil de registro de todas as transações que aconteceram até hoje. E é finito? É um tanto X de Bitcoin, acabou. Ou não? Sim. Você pode... Sim. Não posso criar Bitcoins. Gente, eu sou super ignorante. eu eu sei que eu tô vou- falando em nome de muitos. Eu vou explicar rapidamente, então, só para botar todo mundo na mesma página, até para quem tá escutando a gente também, né, que, enfim. O Bitcoin, ele é um grande registro contábil. Então, o Bitcoin começou assim, o Arthur tem um Bitcoin. Tá registrado lá no que a gente chama de blockchain. E aí o Arthur decidiu transferir um Bitcoin pro Raul, o Bitcoin dele pro Raul. E eu, Fábio, através do meu computador, eu validei essa transação. Falei, de fato, o Bitcoin saiu da conta do Arthur, que tem um número, um código alfanumérico, e foi para a conta Tipo uma testemunha. alfanumérica Eu fui e 2. eu tava. Exatamente. É um livro-razão ali. É um livro-razão. É um livro-razão. Então foi. Quando eu fiz essa validação, eu sou remunerado em bitcoins pelo próprio sistema e é aí que o Bitcoin é criado. Os bitcoins são criados toda vez que você tem uma validação de um bloco, que é um monte de registros. Então isso foi acontecendo, os bitcoins vão sendo criados e eles são criados de forma que de 4 em 4 anos a quantidade nova cai pela metade. Então, A quantidade nova de quê? O prêmio Bitcoin- dado por fazer essa validação. Ah, tá. Antes você E como- minerava, você tinha, Minerar sei lá, é tu isso. ganhava não sei quantos bitcoins. Minerar. E aí hoje você ganha 0,00 Diminui tal. pela metade a cada 4 anos. Isso é pra quê? Pra estimular que o movimento aconteça agora? não, é a forma como foi definido. Poderia ser de 8 a 8 anos, poderia ser de ano em ano, poderia não ter, não diminuir. E, inclusive, você pode ter outras criptomoedas que funcionam de forma totalmente diferente. Eu tô falando do Bitcoin, assim, só porque a gente tá falando do Bitcoin. Que Isso foi o aí foi pioneiro. arbitrado por quem criou. E a ideia disso é fazer com que a moeda seja escassa e ninguém consiga simplesmente criar mais bitcoins Do zero. do Isso zero, que eu queria saber. como os bancos centrais hoje fazem. É uma escassez artificial para aquela coisa da oferta e demanda, né? Para naturalmente que o Bitcoin tenha um preço maior ao longo prazo. São 21 milhões de bitcoins lá no infinito. Né? Nunca chega em 21, porque todo ano vai caindo pela metade. Tem lá as casas decimais, beleza. Tem uma data no futuro que vai chegar em zero. Só que quem está validando a transação, que é remunerado dessa forma, também é remunerado pelos próprios usuários para você ter a sua transação validada de forma mais rápida. Então, Não, peraí, deixa ele terminar de explicar. Então, como que o minerador, como que os bitcoins são criados? Eles são criados para remunerar quem está validando. Só que quem está validando também é remunerado pelos próprios usuários, porque eles podem oferecer uma taxa para a sua transação acontecer de forma mais rápida. Então você fala assim, lá no infinito não vai ter mais nenhum Bitcoin, como é que as pessoas que validam vão ser remuneradas? Sim. Os usuários podem remunerar elas. Existem outras soluções, né? Mas assim, isso é o mainstream, assim, vamos Isso que falar. você tá falando é muito interessante, porque eu me lembro, a primeira vez que eu tive contato com Bitcoin, desculpa te interromper anteriormente, é o seguinte, cara, eu tava tentando buscar alguma coisa para poder entender a respeito de Bitcoin, não entendia nada, assim. E aí eu caí num artigo, assim, de um blog, alguma coisa assim, e eu achei, assim, isso ficou na minha cabeça, assim, sempre isso martelou na minha cabeça, porque eu achei que foi uma forma fácil das pessoas poderem entender. Tipo, eu não conseguia entender essa parte técnica toda da blockchain, de não sei o que e tal, mas era um artigo que eu achava até muito engraçado, que era explicando bitcoins para crianças de 6 anos. Tipo assim. For Dummies, né? Igual aquele Exato, livro, e eu achei do cacete, assim, porque eu falei, cara, eu não sei nada disso. E agora eu vou abrir para ler. E era assim, tipo assim, ó, eu tenho uma maçã. Era literalmente assim, eu tenho uma maçã.
Agora eu preciso passar a minha maçã pro Raul. Então eu peguei, passei eu tenho uma maçã física, passei para você. Pronto. Todo mundo viu que eu passei daqui para você. Então ela saiu daqui. Beleza. Agora vamos complicar. Eu tenho uma foto de uma maçã, eu tenho uma maçã digital. Opa, agora ficou um pouco mais complicado, porque o que me garante que, sei lá, se eu passei a foto da maçã pro WhatsApp do Raul, eu ainda tenho a foto comigo no meu celular. Normalmente é assim, se eu passei uma foto pra você, eu não perdi a foto. A foto continua comigo. Entendeu? Sim. E aí, como é que funciona isso? Como é que eu sei que saiu do meu celular e foi pro celular dele? Eu não tenho mais aquela foto da maçã. E aí ele explica todo o conceito de blockchain em cima disso. Mas E aí eu falei, cara, agora eu entendi, entendeu? Porque outras pessoas, sei lá, tem uma rede de computador no mundo inteiro validando que saiu daqui e foi pra aí. É isso. Então, se alguém quebrar essa corrente, não tem como quebrar, assim, porque tá todo mundo validando aquela transação. E tem um ponto também, né? A rede ela vai se ajustando. Então, por exemplo, antigamente, como quase ninguém minerava isso e as pessoas nem conheciam direito, qualquer computador ele conseguia validar várias transações. Tanto que você pega os primeiros blocos, são assim, os bitcoins são criados e muitos dos primeiros blocos nunca foram movimentados. Tipo, os bitcoins que foram criados lá no começo nunca saíram daquele registro para algum outro. E aí tem duas explicações. Ou o cara que criou tá hoje com milhões de bitcoins, né? Uma das explicações, milhares de bitcoins, e nunca mexeu, ou igual o Raul falou, minerável não vale nada, tá legal, um sistema de validação. A maior parte da galera deve ter perdido, cara. Eu tenho assim, Bitcoin, sério, eu trabalhava em fóruns, assim, a gente brincava, né? Fórum, programador tem essas punheta mental, assim, então é entusiasta de tudo quanto é coisa que é tecnológica, né? E a maioria dos programadores são liberais. Então, na hora que veio aquilo ali e tal, moeda descentralizada, primeira coisa, a gente gostava muito daquilo, todo mundo que era programador gostava muito daquilo, mas ninguém acreditava que ia virar nada mesmo. Então aquilo era moedinha de agradecimento por qualquer coisa mesmo dentro de fórum. Então assim, você faz um código de PHP e sei lá, e o cara te dava, sei lá, 60 bitcoins, sei lá. Mas era um meme. Era um meme praticamente, era uma brincadeira. E na época não tinha... Não, hoje, só para referência, assim, desculpa te interromper, mas estima-se que 20% dos bitcoins que existem hoje, próximo disso, entre 15 e 20, foram perdidos. Caramba. Foram perdidos? Com certeza. Porque, assim, nessa época, pra você ter uma ideia, você instalava um software no computador, né? Não tinha uma coisa que você... O celular não tinha essa função ainda, igual a gente tem hoje de smartphone. Assim. Até tinha, mas, assim, não tinha um aplicativo que fizesse isso, porque todo mundo tava cagando pra Bitcoin, né? Então, não tinha um aplicativo, uma coisa, um lugar de vender, não tinha nada disso. Então, assim, você fazia uma coisa ali, o cara te transferia esses Bitcoins, se você quisesse sacar, pra começo de conversa, muitas vezes no próprio fórum ficava armazenado ali. Os caras faziam essas carteiras que você podia manter dentro do seu login de fórum. E aí, se você quisesse sacar, você sacava por um programa no computador. Só que, tipo assim, dentro do HD normal, cara. Então, esse HD dá pau ou qualquer coisa acontece, perdeu. Porque como é que você guarda os seus bitcoins? Você simplesmente tem uma chave pública, que seria sua agência e sua conta do banco, e a chave privada, que é a sua senha. Então, você tem isso guardado num papel, e o papel queima, você perde. Se você tiver guardado no HD, o HD queima, perde. Então... existem formas de armazenar isso. Mas eu acho assim, o que é incrível assim do Bitcoin é porque... E de outras criptomoedas... Você assustou todas as pessoas. Hoje você não perde, mas não é mais assim. Porra, você queimou o papel, perde. Não, você falou do HD, o HD queimou. Não, você pode fazer redundância, guardar de várias formas. Sim. Tem uns pendrives, né, que a gente chama de cold wallets ou de... São carteiras. Hardware wallet. Que é um USB... que ele é próprio para guardar bitcoins ou criptomoedas. Mas assim, o que eu acho que voltando assim para o assunto do dinheiro, né, o que é legal do Bitcoin é que ele cumpre uma função muito parecida com a do ouro, se você for parar para pensar. Sim. Só que ele é feito de forma totalmente digital, porque as moedas que a gente usa hoje, as fiat, né, que a gente chama fiat currency, fiduciárias. São as moedas fiduciárias, elas são lastreadas pelo governo. Então assim, o governo se endivida em cima da população e depois a população vai ter que trabalhar para pagar aquela dívida pública. Isso tem tudo a ver com a moeda e com o câmbio daquele país, o câmbio desvalorizar. Se o governo se entope de dívida, o câmbio do país vai lá para baixo e você vê a população ficando mais pobre. Seu dinheiro não compra mais nada, ou não compra o que comprava 1, 2 anos atrás.